Olá, está no ar o Mulheres em Debate, um programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, sempre trazendo temas atuais e relevantes para a manutenção de direitos e o empoderamento feminino. O tema de hoje traz um outro olhar, para os desafios dessa pandemia, um olhar sobre o ponto de vista da mulher com deficiência. Eu trago aqui as presenças da Thelma Nantes de Matos. Oi, Thelma, seja bem-vinda. Oi, TV Assembleia, Fernanda. Muito bom Obrigada. estar aqui com vocês. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A Thelma é pedagoga, ela faz parte da diretoria do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, o Florivaldo Vargas, também chamado de SMAC, e tem cadeira titular no Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Essa é a Sara, no meu outro lado. Sara, ela é jornalista, especialista em marketing digital e apresentadora do programa Mãozinha Amiga. Oi, Sara, obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Fernanda, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Bom, antes da gente começar, então, vamos passar um vídeo contextualizando os dados sobre as pessoas com deficiência no Brasil e aqui em Mato Grosso do Sul. Confira. Por definição, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode ser impedida de ter a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse conceito está posto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, o primeiro tratado internacional de direitos humanos a ser incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro, como fundamento à Lei Brasileira de Inclusão. Os dados do último censo do IBGE, feito em 2010, levantaram que cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Já em Mato Grosso do Sul, são quase 527 mil pessoas com deficiência, o que representa cerca de 21% da população brasileira do estado. A gente viu aí no vídeo que os dados são do último censo feito pelo IBGE de 2010. Esses dados estão um pouco desatualizados, né, Thelma? Eu queria falar isso com você. Esse número, então, pode ser bem maior, né? E tendo esse público, isso é um fato, tendo esse público, qual, então, é a importância das políticas públicas para atender essa parcela da população, né, que não é pequena e merece ser respeitada? Então, são dados que nós utilizamos e nós acreditamos que seja este número real. Tem pessoas que não concordam, mas é o que nós temos dos dados do IBGE. Quero ressaltar que a população das pessoas com deficiência é aproximadamente 45 milhões de pessoas. E mulheres são aproximadamente 26 milhões de mulheres. Então, é um dado que deve ser observado, sim, e precisamos ainda mais do que os dados do IBGE. Nós precisamos de um cadastro nacional das pessoas com deficiência, um cadastro estadual e municipal, para territorializar, para verificar onde estão essas mulheres, a classe social, profissional, enfim, onde estamos para que as políticas públicas cheguem até esse público, né? Então, ávido por políticas públicas. Falando, Thelma, especificamente, então, do público com deficiência visual, como que essa pandemia impactou na vida de vocês, das mulheres, né? Principalmente, tem uma sobrecarga ainda maior? Então, o impacto da pandemia veio para toda a sociedade, não foi diferente para as pessoas com deficiência. De uma maneira geral, as pessoas com deficiência foram privadas do seu convívio social muito mais, e a vulnerabilidade é imensa, e há todo esse descaso. Nós precisamos ser protegidos em calamidade pública como prioridade, e nós não estamos recebendo esse atendimento.
Então, as pessoas com deficiência estão num período muito difícil, as mulheres muito mais, né? Apesar que as mulheres, a maioria das mulheres muitas vezes não tem acesso à reabilitação, acesso a muitos bens e serviços, hoje as nossas mulheres são vítimas aí da exclusão, assim como todas as pessoas com deficiência. Mas o lado positivo disso que a gente não pode deixar de analisar é que a pandemia veio mostrar para a sociedade, inclusive para as pessoas com deficiência, eu vou focar na deficiência visual, que a tecnologia é fundamental e que precisamos, e que esse acesso à tecnologia se transforma em política pública, porque quando chegou a pandemia, muitas e muitas pessoas, no meu caso, de muitas outras profissionais, tiveram que se adequar no home office e buscar tecnologias mais avançadas, porque nós temos sintetizador de voz, nós precisamos adequar a nossa casa para isso, né? Então, a pandemia, por um lado, vai mostrar para a sociedade que o teletrabalho que nós defendemos há tantos e tantos anos é possível. Nós não enfrentamos a barreira da arquitetura, da acessibilidade. Então, a gente fica em casa no conforto e pode ter muitas possibilidades. E quanto ao trabalho para a pessoa com deficiência, a sociedade tem que começar a olhar o potencial das pessoas com deficiência, não olhar o limite. Por isso que é bravo, Sarinha, quando está aí na mídia mostrando, nós precisamos mostrar as possibilidades, o potencial, porque nós somos muito mais que uma deficiência. Que nós somos mulheres, né? Isso que a gente apresentou, essa pauta representando a Organização Nacional de Cegos do Brasil, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é justamente isso. Somos mulheres e precisamos estar onde queremos estar, em todos os lugares, em todas as profissões. Esse trabalho também é realizado aqui no SMAC, Instituto Sul Mato Grossense para Cegos. Tiramos diversas mulheres da violência, inserimos dentro do processo de reabilitação e caminhamos assim construindo uma realidade que nós precisamos para as mulheres. Também apoiamos a criação de uma associação de mulheres com deficiência, hoje está caminhando devagarinho, crescendo, né? Sarinha passou por lá também, mas assim, acolher as mulheres e mostrar o caminho. Nós precisamos disso. E a imprensa é fundamental para isso, a mídia social é fantástico para isso, porque as pessoas vão começar a observar, e nós precisamos de sair dos muros das nossas casas, das nossas instituições, e atuar como profissional, como pessoa, e precisamos das políticas públicas aí, que legislações nós temos, né, diversas, a melhor do mundo, exemplo, mas precisamos muito da articulação, da mobilização e da efetivação de muitos direitos, principalmente das mulheres que historicamente foram segregadas, até mesmo do atendimento. No início era atendimento aos meninos cegos, vou usar as pessoas cegas. Então, as mulheres, a partir do século passado, que começou a ter um acesso, a partir dos anos 50, que começaram a ter acesso à educação. Então, as mulheres com deficiência sempre foram excluídas, mas sempre foram em casa a força, a dona de casa, a mãe, a esposa, a filha. A deficiência nunca limitou ela ser mulher. Muito bom. Sara, vamos falar então com você também sobre como a pandemia afetou o seu trabalho. Você teve oportunidade de trabalhar no teletrabalho? Como que você teve que se reinventar? Então, eu trabalho na mesma empresa há cerca de 3 anos, e aí, fora isso, eu trabalho com produção de conteúdo para a internet, agora comecei a apresentar um programa, e eu falo que eu estou numa posição que, eu não diria de privilégio, mas de ter acesso, né? Porque não é um privilégio, é um direito. Mas eu estou ali numa posição muito diferente de outras pessoas com deficiência, porque além de deficiência, eu tenho uma comorbidade por conta do remédio que foi tomado, que fez com que eu nascesse com a deficiência. Eu tenho problema do coração. Então, de acordo com a OMS, eu me encaixo ali como grupo de risco.
E logo no início da pandemia, eu fui para o home office, fiquei mais de um ano trabalhando no home office. Agora, já vacinada, que eu tenho retornado ali periodicamente e tal, para a gente ter segurança, tanto para mim quanto para os meus outros colegas de equipe. Mas o teletrabalho foi super possível e foi desenvolvido de maneira muito positiva. Então, deu tudo certo assim para mim. E deu tudo certo, inclusive, quando a gente fala sobre novas oportunidades, né? Do ano passado para cá, eu comecei a produzir conteúdo para a internet sobre deficiência, sobre inclusão, sobre a importância de entender o universo das pessoas com deficiência. Eu comecei a produzir esse conteúdo com mais frequência, ali, levando mais a sério, porque eu estava em casa, eu não saía mais. Pensei, poxa, vamos pegar as palestras que eu dava toda semana presencialmente e trazer para a internet, fazer alguma coisa com isso, fazer chegar para mais pessoas. E chegou para mais pessoas de fato, tem sido muito legal, sabe, tudo isso. Eu espero que agora sim que é possível voltar aos pouquinhos, eu espero que não seja algo só desse período de pandemia, sabe, que a gente consiga levar isso mais para frente. Mas, inclusive, uma reflexão assim que a comunidade de pessoas com deficiência faz, por causa desse período de isolamento social, é justamente a questão de que muitas pessoas com deficiência sempre estiveram em quarentena, sempre estiveram isoladas socialmente por causa da falta de acessibilidade. Não, né, não por causa de uma situação inédita como uma pandemia, que foi o que aconteceu com a gente agora, mas por causa que se ele sair na rua, ele não vai ter acessibilidade. Se essa pessoa com deficiência quiser frequentar uma escola, uma universidade, um mercado de trabalho, ela não vai ter acessibilidade, ela não vai ser bem recebida, nem em estrutura física, quanto mais no comportamento das outras pessoas, que ainda é muito preconceituoso. Então, muitas pessoas com deficiência sempre estiveram isoladas socialmente, sabe? E o convívio social nunca foi uma opção. E até no início da pandemia, assim, nesse meio da militância das mídias sociais, tal, da internet, a gente via muitas pessoas com deficiência batendo nessa tecla, sabe? De que agora muitas pessoas estão enfrentando uma realidade que sempre foi nossa e pela qual a gente sempre passou. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quando que foi o seu start para começar, né, fazer esse trabalho de empoderamento mesmo nas redes sociais, né, atingindo tantas pessoas? Você vê, então, tudo que você falou, mostra essa realidade de vocês. Você acha, então, que mais pessoas com deficiência, principalmente as mulheres, têm aí esse campo para poder falar, para poder enfrentar e mudar essa realidade social, né, que precisa ter uma educação para todos? Uhum. Olha, eu sou filha de mãe e pai com deficiência. Então, a minha vida inteira foi isso. A minha vida inteira foi lutar pelos meus direitos, foi expor as minhas dores, compartilhar as minhas questões com outras pessoas e junto de outras pessoas com deficiência, a gente buscar por uma melhoria. Eu comecei a dar palestras sobre inclusão lá pelos meus 17, 18 anos, que foi justamente quando eu comecei a me interar com a Associação de Mulheres com Deficiência, que a Thelma citou. E aí, com o tempo e com essa realidade de pandemia, eu sendo grupo de risco, né, não podendo mais conviver socialmente como eu convivia antes, pensei, poxa, vamos levar isso para a internet, porque tem tudo a ver com a minha geração, tem tudo a ver com as pessoas que estão ali ao meu redor, com as quais eu convivo, são pessoas que passam 8, 9, 10 horas no celular, no computador, nas redes sociais. Isso não é bom, mas enfim. São pessoas que estão ali ligadas nas redes sociais e que são curiosas e que não sabem sobre deficiência. Tem muitas coisas que a gente vê por aí relacionadas a preconceito que são coisas enraizadas na nossa sociedade, que são pensamentos que a nossa avó pensava, os nossos pais pensavam e eles passam para a gente. E se a gente não romper esse ciclo de preconceito, isso vai continuar acontecendo por muitas e muitas gerações e as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência que vierem por aí vão continuar sofrendo com isso. Então, eu aproveito tudo que a internet dá de bom, de vídeo, de foto, de dancinha de TikTok, de texto, sabe? Para falar sobre essa realidade, eu tenho sido muito bem recebida pelas pessoas. Isso é muito legal. Eu tenho descoberto que as pessoas são muito curiosas para saberem mais sobre o universo das pessoas com deficiência, para compartilharem sobre isso. E tem sido uma experiência muito interessante.
Legal, Sara. Thelma, vamos falar especificamente, então, você estava me contando um pouquinho antes da gente entrar no ar, que foi difícil, por exemplo, dar aulas em braille. Como que vocês conseguiram superar isso, né? Como que o teletrabalho mostrou os desafios que a tecnologia ainda tem que superar para atender vocês? Prejudicou a autonomia da mulher com deficiência visual? Por um lado, a tecnologia vem assim, colaborar muito, né? Hoje nós temos essa Aham. geração juventude que está bombando com as tecnologias, são jovens toda, e cobram da gente que passou nós que também somos jovens, cobram muito que a gente esteja nesse mundo, que estejamos presentes. Isso é muito importante para a pessoa com deficiência estar presente. E o outro lado foi, assim, a questão do afastamento mais social, porque a gente sempre esteve um tanto excluída da sociedade, sempre vivemos em quarentena, concordo plenamente. Porém, quando tem um atendimento de processo de reabilitação, de aprendizagem, nós tivemos que ressignificar em todo o Brasil. Eu acompanho, estou como secretária da Educação e Cultura da Organização Nacional de Cegos do Brasil, e a gente dialogou com as instituições de reabilitação e apoio educacional especializado. O apoio educacional especializado foi produzindo material, entregando, orientando individualmente, né? Outros atendimentos passaram para as plataformas. As pessoas com deficiência muitas vezes não dominam a tecnologia, por estar no processo de reabilitação, por ser uma pessoa idosa, por ser uma pessoa maior que não buscou esse recurso. Então foi muito difícil. E o caminho mais assertivo que precisamos é democratizar o acesso às tecnologias assistivas, seja das crianças até as pessoas idosas, porque nós precisamos, neste momento de pandemia e no seu dia a dia, toda pessoa vai precisar muito das tecnologias assistivas, porque ela inclui a gente ao mundo, ela vem conectar, mas, por outro lado, né, nós não podemos ficar somente nisso, nós precisamos da interação social, pessoal, né? Mas a pandemia, para mim, ela mostrou que é possível e fortaleceu a questão do nosso trabalho, nossa possibilidade de trabalhar. Nós podemos trabalhar no home office, é uma bandeira que a gente sempre defendeu, que a gente, olha, não quer a gente na empresa, vamos dar um jeito de botar esse pessoal a trabalhar, porque o nosso potencial, todas as pessoas com deficiência, é gigante, nós somos profissionais antes da deficiência. Então, essa pandemia veio mostrar até mesmo para nós mesmos que nós precisamos nos antenar com as tecnologias, com os recursos tecnológicos, computadores, celular, tudo de última geração para a gente entender. Agora, a sociedade precisa nos olhar como mulheres que estamos aí. Sempre falo, nós somos mulheres, mães, filhas, esposa, namorada, solteirona, tia, avós, nós somos mulheres, como as demais. E a sociedade precisa ver isso. Nós somos profissionais competentes, acomodados, extremamente ativo, proativo, ou não, nós somos profissionais. A sociedade precisa, né? E o poder público precisa articular, mobilizar e mudar essa cultura. O que a Sara fala, nós precisamos mudar essa realidade. Precisamos naturalizar a deficiência. Eu sou cega, simplesmente cega. O resto eu existo. Uhum. Então, precisamos naturalizar um pouquinho. E só fazendo esse enfrentamento, dialogando, né? E conversando e apresentando a nossa realidade. Mas precisamos dar leveza para a nossa deficiência, porque superamos a deficiência muitas vezes, a comorbidade que nós temos, a maioria das vezes. Mas o preconceito, o olhar de indiferença, a falta de oportunidade, isso é muito difícil de superar. A gente veja, olha, quantas pessoas cegas que são profissionais e que não têm uma oportunidade, não tem evolução na sua empresa, não tem um cargo de chefia, não tem um cargo de nomeação de chefia, não, nós somos invisíveis, enquanto pessoas, enquanto profissionais, e enquanto mulheres, principalmente. É uma situação que nós precisamos transformar essa realidade. E vamos, né?
Vamos isso aí. insistir. Estamos um pouco a passos lentos, né? Assim, confesso, mas Temos que acelerar. A precisamos. tecnologia vai acelerar, né, Sarinha? Bom, eu vou fazer um pequeno intervalo. O Mulheres em Debate volta já. Estamos de volta com Mulheres em Debate, um programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, sempre trazendo temas atuais e relevantes para a manutenção de direitos e empoderamento feminino. Nós estamos aqui com a presença da Thelma Nantes de Matos, pedagoga, membro do Instituto Sul-Mato-Grossense de Cegos, o chamado SMAC. Ela é conselheira também do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E ao meu outro lado está a jornalista Sara Santos, especialista em marketing digital e apresentadora de TV. Sara, vamos falar um pouquinho mais de você, apresentadora também nas redes sociais. Vamos falar um pouco mais de você. Esse seu trabalho fala muito também do empoderamento feminino, né? Nós vimos assim que essa pandemia também, infelizmente, fez com que aumentassem os casos de violência contra a mulher. Os casos de violência doméstica, né? Eu imagino que para a mulher com deficiência seja tão ou mais difícil lidar com isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, deixasse aí um recado para as mulheres que nos assistem, como que a gente pode combater esse quadro. Sim, sim. A gente tem um dado, se não me engano, do mapa da violência de 2018, que fala que 1 a cada 10 mulheres que sofrem violência possuem algum tipo de deficiência. E essa é uma realidade muito latente, porque a violência doméstica da mulher com deficiência, ela não ocorre só naqueles padrões, assim, entre aspas, do esposo para com a esposa, mas ocorre também do pai com sua filha, do filho com sua mãe, porque a pessoa com deficiência, a mulher com deficiência, quando tem uma deficiência mais severa, fica ali numa relação de codependência do outro, né? De uma dependência física, de uma dependência financeira, justamente por causa da falta de acessibilidade que não permite que essa pessoa tenha autonomia para viver e para fazer as suas próprias coisas. Então, disso tudo surgem muitas situações de violência, né? E é ali um ciclo que vai acontecendo. E para combater isso, eu não vejo melhor ferramenta do que a informação e do que a educação, sabe? Essas mulheres que estão nessas situações de violência, elas precisam saber que elas têm direitos, elas precisam conhecer os direitos dela, mas não só conhecer e não só saber que elas têm direitos, mas elas precisam ter acessibilidade dentro dessas políticas públicas. Isso é uma coisa muito complicada e é uma tecla que a militância de pessoas com deficiência sempre bate. Existe muito pouca acessibilidade nos órgãos de defesa e proteção à mulher em situação de violência. Então, nas delegacias, nos órgãos de atendimento e de proteção a essas mulheres, se não houver um atendimento específico para pessoas com deficiência, se não houver um profissional que sinalize em Libras para essa pessoa, quando ela for lá fazer os seus processos, se não houver acessibilidade arquitetônica mesmo, não adianta essa mulher ter todas as informações do mundo, não adianta essa mulher saber o passo a passo que ela precisa seguir. Se não houver acessibilidade e inclusão nos órgãos de proteção e defesa aos direitos da mulher, não adianta essa mulher com deficiência ter todas as informações do mundo, saber o passo a passo de como denunciar, de como se proteger do seu agressor, porque ela não vai conseguir efetivar uma denúncia, ela não vai conseguir ter a ajuda que ela precisa. Então, óbvio, eu sempre acho que a informação é o mais importante, as pessoas precisam de informação, inclusive é por isso que eu trabalho na internet, que eu trabalho buscando democratizar essas questões para as pessoas, mas não é só isso, né? Não é só isso. A gente precisa de acessibilidade, a gente precisa de mais inclusão, a gente precisa que os órgãos governamentais se responsabilizem por essas mulheres com deficiência que estão em situação de violência, afinal, elas não são menos mulheres por isso, elas continuam tendo seus deveres, continuam tendo seus direitos, continuam pagando seus impostos justamente para que no momento em que elas precisem ser assistidas pelo governo, elas tenham essa colaboração prestada, né? É isso mesmo. O Thelma, agora
Vamos aqui para você, para a gente poder finalizar. A Sara falou de toda essa realidade como mulher, mas também falou da realidade dela de nascer numa família em que o pai e a mãe têm deficiência. Com você, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Quando que você se percebeu, se entendeu num mundo sem a inclusão? Então, eu nasci com uma baixa visão, uma mácula na minha retina, né? E quando eu me entendi por ter uma deficiência, eu nem sabia disso, né? Foi quando 8 anos que quando o médico falou que meu problema visual era irreversível e meu pai estava com meu pai, meus tios avós, e aquele impacto, eu senti o impacto. Quando chegou em casa também eu senti o impacto e que eu não conseguia ler e escrever, tinha dificuldade. Fui adequando, famílias muito presentes, apesar, né, minha origem é Nova Andradina, aqui em Mato Grosso do Sul mesmo, zona rural e cidade, e meus pais nunca me senti diferente, porque meus familiares nunca me trataram. Simplesmente eu não enxergava muito bem. E quando impactou, né, e depois fui trabalhar numa empresa da família, no comércio, impactou quando eu perdi a leitura e quase perdendo a locomoção, que eu vim para Campo Grande e procurei recurso. Quanto à questão da violência, as pessoas sofrem violência naturalmente, né? As pessoas acham normal, porque dependem da família, dependem das pessoas e o trabalho que deve ser realizado com essas mulheres é muito importante, porque a maioria tem medo de perder o pouco que tem medo de ficar sozinha, ela é a deficiência. Então, elas são violentadas, muitas vezes pelos familiares, pelo esposo, até mesmo não tem o direito de ir e vir, não tem o direito de passar por um processo de reabilitação, psicologia, que é muito importante para... Então, é uma situação que nós precisamos olhar com uma certa urgência. Nós temos alguns trabalhos tímidos nas instituições, né? O SMAC realiza um trabalho, e a gente observa que a informação, o atendimento, né, profissional, para que ela use as tecnologias, tenha autonomia no ir e vir com segurança, isso aí é fundamental para ela sair da violência. É fundamental. E por isso que as políticas públicas precisam ser efetivadas, porque as pessoas se tornam dependentes, muitas vezes, da deficiência. Poucas pessoas, né? Meu caso, eu jovem, botei uma mochila nas costas e vim para Campo Grande procurar recurso, porque eu sabia que tinha uma reabilitação e aprender o braille, e daí abri um novo universo à minha frente, aprendi o braille, as tecnologias, e é um universo de informação. Aí é o momento da gente ter inclusão social, mas a maioria das pessoas submetem à deficiência, e muitas vezes não buscam. A pessoa precisa buscar a informação, o seu direito de ir e vir com segurança, a acessibilidade, que é fundamental para que haja inclusão, né? E é o caminho, não tem outro a não ser a informação, porque a maioria das pessoas, a sociedade vê somente o limite, a família também é fruto dessa cultura da sociedade, que não vê o potencial, vê o limite. E não, tá bom, apesar ela é cega, ela se vira, ela tá bom, tudo tá bom, é o menos. E não podemos deixar o menos, né? Tem diversos outros segmentos de mulheres que também sofrem violência e acomodam-se, né? E nem sentem que são violentadas, né? Mas as mulheres com deficiência muitas vezes são vítimas dessa violência e ficam mulheres com deficiência. Tem esse outro grupo também. E sofrem caladas. E é muito, muito triste isso, né? Por isso que precisamos de políticas públicas, precisamos do olhar da sociedade, precisamos do olhar dos nossos gestores. Isso mesmo, eu acho que ninguém com deficiência ou não merece passar por nenhum tipo de violência, né? E a sociedade não pode ser omissa, né? Temos sim que meter a colher e salvar a mulher.
Gente, eu quero agradecer vocês, infelizmente nosso horário já deu, mas foi muito bom falar com vocês, ter esse outro olhar, né, ver o que a pandemia trouxe aí de bom para a gente e quais foram os desafios, que possamos, né, pensar cada vez mais novas tecnologias e mais acessibilidade para um mundo com mais inclusão e justiça social para todos, né? Quero agradecer, Thelma, muito obrigada por ter disponibilizado. Imensamente à disposição e sempre buscando a inclusão e acessibilidade e o direito de ir e vir. Não é um privilégio, é um direito e precisamos. Isso mesmo. Muito obrigada, Sara, também pelo seu tempo, por vir aqui falar conosco. Eu que agradeço e que a gente sempre aprenda um pouquinho mais juntos, né, em relação à acessibilidade, em relação à igualdade entre as pessoas. Isso mesmo. E a você que nos assiste, também pode conferir toda a legislação que nós temos em prol da mulher ou da pessoa com deficiência no nosso site www.al.ms.gov.br. O Mulheres em Debate fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.